Oi, gente. Oi, Raíssa. Boa noite. Vou colocar a Maia aqui só um pouquinho. Olá, olá. Tudo bem, gente? Estão ouvindo bem? Vendo bem? Oi! Oi, Maia. Oi, boa noite. Tudo bem? Tá ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Me enxergando bem? Tá ótimo? Sim, você tá me vendo? Ótimo, tá tranquilo também. Tá ouvindo bem também? Tô ouvindo bem, vendo bem. Galerinha dormindo já? Dormindo. Oi, gente, boa noite. Vamos começar então para aproveitar todos os minutos da Maia. Tem até um cachorrinho. Ah, não, gente. Parece aqui em casa. Aqui a gente tem uma cachorrona. Fica fora de casa. Não, ele começa, daqui a pouco ele tá aqui em cima de novo, querendo aparecer. Então vamos lá, vamos começar a live, né? Para a gente aproveitar todos os minutos da Maia, que é uma riqueza, vai ser uma riqueza essa conversa, né? Tô imaginando aqui o tanto que eu vou ter que me segurar, né? Para não ficar emocionada. Mas enfim, vamos lá, como vamos começar. Eu vi que o pessoal do Shalom tá em peso aí, hein? Pois é. Muita gente entrou para acompanhar, demonstrando quanto a Maia é querida, né? Então, assim, Pois é. eu vou me apresentar, porque, como tem muita gente nova, né? Não necessariamente todo mundo me conhece. Eu sou a Suzana, sou esposa do André, nós temos 7 filhos. Inclusive o meu enteado, que é o mais velho, o Silvio Henrique, está fazendo aniversário hoje. Beijo, Siquem, eu te amo. É, nós começamos a série Mães de Muitas Viagens, na verdade, para falar com algumas mulheres que nos inspiram, né? E falar sobre temas variados, para mostrar que mulheres que têm muitos filhos têm muito a contribuir, têm muito a falar, têm muito a inspirar esse mundão, né? São mulheres muito felizes, que é possível, né, a gente ser feliz com muitos filhos, não tem nada de desespero. Tem pouco também, né? Um pouco de caos, um pouco de olheira, como qualquer outra mãe. Mas não é só isso, né? Tem muita felicidade também, né? E aí eu queria falar que eu conheci a Maia, na verdade, eu conheci a história da Maia antes de conhecer a Maia, né? Porque eu sou amiga da irmã dela, da Narla, que é uma querida. E aí, quando a Narla me contou essa história, eu falei, não, não acredito, gente. O mundo precisa conhecer sua irmã, precisa conhecer o Alexandre. E a gente precisa conversar com ela. Mas recentemente a gente acabou se conhecendo pessoalmente e foi um enorme prazer. Bom, é isso. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho agora, Mai. Então, meu nome é Kristeni, né? Eu sou esposa do Alexandre. Nós vamos fazer 10 anos de casados amanhã. De isso. E por que Maia, né? Maia por conta dos meus irmãos mais novos, né? Com a Narla e o Júnior. Quando eles eram mais novos, eles não conseguiam falar meu nome, que é bem diferente, e eles acabaram me apelidando de Maia e pegou. Então acabou que as pessoas mais próximas me chamam de Maia até hoje. Então ficou nesse Kristen e Maia, mas para os mais próximos é sempre Maia. Nós temos 6 filhos, né? São filhos gerados no coração, os 6. Estão conosco desde o dia 1º de novembro, definitivos aqui em casa. E eu acho que é isso, nesse primeiro momento, eu acho que é isso. É Há isso. 36 anos, meu esposo 38. E vocês são da comunidade Shalom.
Nós somos discípulos da comunidade católica Shalom, né? Na verdade, a comunidade foi quem nos deu todo um suporte de oração, de preparação para esse momento que nós estamos vivendo hoje. Legal. Beleza. Tá, então assim, no final das contas, né, vocês têm uma família linda, 10 anos de casado, 6 filhos, um cachorro, mas como foi que isso tudo começou, né? Assim, quando vocês casaram, vocês já pensavam em ter filhos? Como que tudo aconteceu? Foi acontecendo na vida de vocês? Sim, nós nos casamos e assim que nós nos casamos, nós já éramos decididos a viver essa abertura à vida, né? Nós sempre tivemos o desejo muito grande de ter filhos. Então, nós nos decidimos a viver esse momento juntos. Então, foi um processo bem doloroso no início, né? Porque a maternidade acabou não acontecendo de forma biológica, né? De uma forma em que nós esperávamos que fosse acontecer. Um desejo inicial de viver a gestação, né? Todo aquele processo, não foi exatamente dessa forma que aconteceu. Mas o desejo de viver a maternidade, ele sempre existiu, né? Tanto por mim como pelo meu esposo, né? Então, nós começamos a rezar com essa demora, com essa espera, com essa angústia, com esse desejo mesmo de viver a maternidade. E Deus acabou nos inquietando para a vivência dessa maternidade de uma forma diferente. E é importante dizer que Deus colocou esse desejo primeiramente no coração do meu esposo, né? Ele foi chamado primeiro, então a vivência da paternidade aconteceu bem antes, foi firmada no coração dele, para depois ela ser gestada no meu coração. Então não foi um processo que nós vivemos juntos, ao mesmo tempo. Foi juntos, mas foram momentos diferentes. Ele acolheu muito antes do que eu. E isso nós podemos perceber no caminhar, né? Durante esse processo que nós fomos dando passos concretos, a gente foi percebendo que nós não estávamos vivendo aquele mesmo momento juntos, mas que estávamos juntos, né? Então, acabou que realmente Deus colocou no coração dele, né, esse desejo de viver a paternidade por via da adoção. E ele colocou no meu coração, mas aí no meu coração o negócio foi mais devagar, né? Foi acontecendo assim bem devagarzinho, porque eu ainda tinha aquele receio de que a adoção o meu esposo falava muito isso para mim, né? Que a adoção para nós, ela não poderia ser com a finalidade de curar algo, né? E também que não fosse como uma ponte. A gente escuta muito dizer assim: ah, você vai adotar. Nossa, então agora você vai engravidar. Então a gente não queria que fosse com esse sentido, né? De que a adoção viesse para que eu engravidasse. Porque quando as crianças chegassem para nós, elas seriam nossas, como hoje eles são nossos filhos, né? Então, se nós vivermos daqui para frente uma gestação biológica, vai ser mais um filho que nós vamos ter, né? Então, a gente não poderia descartar a presença dos outros que já estão na nossa vida, né? Então, era um medo muito grande que ele tinha, de que no fim das contas eu acolhesse a adoção como uma forma de que daqui para frente eu vou engravidar, né? Então isso realmente foi um pouco mais demorado. Eu sentia que se eu dissesse sim para adoção, eu estava assumindo a minha incapacidade de gerar filhos. Então isso realmente para mim pesou,
né? Foi um processo onde Deus veio curando aos poucos por meio de Nossa Senhora, né? Então foi um processo doloroso, não foi um processo vivido assim de forma tranquila, né? Foram muitas noites de sono, muitas noites chorando, muitos períodos que a gente foi vivendo, né? A gente usou o método Billings, né? De forma contrária, né? Não para espaçar, mas para tentar chegar a viver a gestação. E nós também fizemos todos os exames, né? Então hoje nós não temos nenhum problema para gerar filhos. Nem eu, nem meu esposo, nós não somos estéreis, né? Mas nesse processo onde Deus foi nos falando aos poucos, nós fomos percebendo que o tempo de Deus não era o nosso tempo. E que a espera de Deus na nossa vida, ela tinha um propósito, né? Era o propósito de entendimento mesmo, né? Era um propósito onde eu precisaria viver essa gestação de uma forma diferente, mas eu precisaria. Então, não foi uma gestação vivida em 9 meses. Foi uma gestação vivida por mais ou menos uns 4 ou 5 anos, onde as crianças foram geradas no meu coração primeiro, para que elas pudessem estar com a gente hoje. Ai, que Então, lindo. Que fiquei até emocionada. Eu já ouvi essa história, a gente já conversou tanto antes da live, mas ouvindo assim pessoalmente, né, olho no olho, não tão olho no olho, mas enfim, fico muito emocionada, assim, como Deus faz as coisas, né, assim como a pessoa que está aberta mesmo, né, tem um coração generoso e está aberto a ouvir aquilo que Deus tem, né, que Ele sempre faz o melhor, né, que Ele sempre, Deus é bom demais, né. sempre. Então, então é isso, assim, né? Vocês queriam ter filhos, mas não tinham nenhum problema que foi constatado, nenhum problema fisiológico, né? Que impedisse, tivesse como propósito impedir essa gestação, que inclusive isso pode vir a acontecer, né? Então, assim, a gente pode ter um aumento considerável nessa família, né? Continuamos E abertos. é isso aí. Mas ainda assim vocês se abriram, né, para adoção. E aí quando a gente foi falar sobre isso, a gente foi conversando, eu pensava muito nessa questão assim de do medo, né, assim, porque você não sabe exatamente como você vai reagir, né? Você não sabe se você vai sentir mesmo, né? Como que isso vai se dar na prática, né? Apesar de você querer muito de estar aberto, de estar disponível, você não sabe como isso se dá na prática. E claro, assim, eu fico lembrando assim de como foi com o meu enteado, sabe? Estava procurando o significado da palavra adoção, né? Ela tem uma origem do latim que significa algo do tipo você se apoderar de algo, você se doar para algo, você cuidar de algo, né? Você ter filhos, né? Se apoderar de um filho, digamos assim. Algo mais ou menos assim. E isso, assim, de uma certa forma, aconteceu quando eu comecei a namorar com o André e eu conheci o meu enteado, que ele já tinha, na época, 4 anos e meio. E era tudo muito novo, né? Assim, eu não tinha nenhum convívio com ele, eu não tinha nenhum contato com ele, e eu precisaria ter, né? Mas eu estava decidida a isso, né? Então, assim, não era algo, um sentimento, nossa, eu amo, não era isso. Eu tive que educar a minha vontade, né? Eu queria amá-lo, né? Então, assim, eu procurava formas de estar ligada a ele, né? De ter alguma relação, da convivência estar melhor, mas eu também não podia ir muito longe porque ele tinha uma mãe muito presente. Eu não, longe de mim ser a mãe dele, né? A mãe dele é super mãe, assim, mas eu tinha que ter esse cuidado. Eu fico imaginando como deve ser para você também, porque as crianças, querendo ou não, elas passaram por um momento de fragilidade, né? Assim, então, você tem que ir, mas
com cuidado, né? E de 6 vezes, né? Você tem que ter esse cuidado 6 vezes, né? Porque cada criança é de um jeito, não é porque eles vieram de uma única vez que cada um que eles vão sentir a mesma coisa. Cada um sente de um jeito, tem o seu tempo, né? E aí você vai falando dessa questão da, de, de como ia ser, como isso foi acontecendo, né? Como foi que você falou assim? Quando foi que você percebeu e falou assim, cara, agora, Alexandre, eu acho que eu tô preparada, eu acho que chegamos, eu acho que amadureceu, né? Deus me ajudou e amadureceu meu coração, é o momento. Então, o nosso processo veio junto com o nosso processo vocacional, né, no Shalom. Então, num dos nossos retiros, Deus foi muito claro, né, conosco. Eu lembro que durante o nosso retiro, o Alexandre falou para mim assim, nós estávamos juntos no retiro e ele falou assim, amor, vamos ficar separados, você fica de um lado da capela, eu fico do outro lado da capela, para a gente conseguir rezar. Porque eu sempre fui muito preocupada e se ele chorasse eu queria saber o que estava acontecendo, eu não ia conseguir me concentrar. Então a gente se separou na capela e no mesmo momento, isso nós partilhamos depois, né? No mesmo momento em que uma pessoa rezava por ele e dizia para ele que os nossos filhos já estavam nos esperando, eles já estavam nos aguardando, né? E nesse mesmo momento, uma irmã da comunidade, ela rezou por mim e naquele momento ela me dava Santa Giana, né, como minha intercessora nesse tempo. E eu acolhi. Não sabia que tempo que era, mas fui acolhendo, né, assim, os sinais que Deus foi me dando. Durante esse mesmo retiro, quando acabou esse momento de oração, eu fiquei sozinha na capela, né, e tinha uma imagem, um ícone de Nossa Senhora, onde eu me coloquei diante dela e falei: Maria, tô aqui, mas eu tô cansada, né? Eu tô cansada dessa espera, tô cansada de promessa, tô cansada. Fui muito honesta e aberta. E eu dizia, eu falei, eu preciso saber se eu vou viver a maternidade. Se é essa a missão que Deus confiou a mim. Então, se foi, me manda um sinal para que eu consiga acalmar meu coração e entender qual é o tempo de Deus, enfim. E mais para o final do retiro, uma irmã disse que Maria tinha mandado uma rosa vermelha em sinal, em resposta ao pedido de uma mulher que tinha suplicado, né? Enfim. Aí eu acolhi, dei o testemunho naquele momento, enfim. Nós guardamos todos os sinais de Deus nesse momento, nós guardamos. Eu fiquei com muito medo, né? Eu tinha muito medo de viver a adoção, né? Eu tinha medo do novo, eu tinha medo do que as crianças já tinham vivido, de como seria a minha reação. Eu tinha medo de muita coisa que nem eu sabia nomear, né? E então nós decidimos ir com mais calma, a gente foi devagarzinho e eu fui rezando e tentando realmente entender qual era esse momento, né? E foi quando nós paramos e rezamos e Deus confirmou mais uma vez que nós viveríamos a maternidade, mas seria de uma forma diferente neste momento. E aí foi quando eu tive coragem e falei assim, então vamos lá, amor, vamos dar entrada no processo, porque agora é a hora. E aí foi todo o processo burocrático. É um processo um pouco demorado, mas é um processo onde nos traz a segurança de estarmos com as crianças hoje, né? Eu acho importante falar por conta de muitos casos, né, que a gente vê em relação à adoção, né? Então, hoje, estar dentro da legalidade é algo que me traz calma e segurança com os meus filhos em casa, né? Então, nós fizemos todo o processo, fizemos um curso, demos entrada no processo e tudo. E aí, acho que 1 mês ou 2 meses logo depois da habilitação, nós já fomos acionados, né, para conhecê-los. Tivemos uma história anterior que não deu certo
e fomos apresentados para esse grupo, né? Eu lembro que quando nós chegamos na vara da infância, a assistente social falou assim: ah, nós temos um grupinho de irmãos que nós queríamos apresentar para vocês. Ah, tá. Importante que desde o início do processo da adoção nós sempre estivemos abertos a irmãos. Não foi algo que mudou, né, durante o decorrer. Uma coisa que mudou foi a questão da idade das crianças. Nós queríamos as crianças até 7 anos, e aí, com o caminhar, a gente foi percebendo que nós éramos capazes de avançar. Então, foi que realmente alterou para 10 anos, e nós não tínhamos delimitado a quantidade de crianças, né? Então, quando ela chegou para apresentar as 6 crianças, que ele falou, né? Ela falou, olha, nós temos um grupinho. E ela, quando ela começou a falar o nome das crianças, eu falei, meu Deus, não vai acabar, né? Assim, são 2, 4, 5, Jesus. E ela terminou. O meu coração estava em paz. Foi diferente da primeira experiência que nós tivemos, né? Quando a assistente foi falando do grupo de irmãos, o meu coração não se acalmou. Então eu fui entendendo, foi muito real. No momento em que ela ia dizendo, eu ia dizendo assim, Senhor, são eles, né? São eles. Então me ajuda a acolher, me ajuda a aceitar com tranquilidade, e aí nós dizemos sim, né? Foi, posso até dizer que foi mágico. Enquanto ela ia dizendo, falando deles, eu ficava imaginando, né, as carinhas, como é, Que as legal. fotos, tudo. Então, a partir desse momento, a gente foi realmente gestando eles no nosso coração, né? E, e é isso, foi bem forte, assim, foi bem legal, bem diferente, foi bem diferente. E assim, depois que nós tivemos esse contato com a assistente social, a gente marcou de conhecer as crianças, mas primeiro foi por vídeo. A gente fez um vídeo nos apresentando para eles. Depois eles fizeram um vídeo de resposta para nós. E depois a gente começou as videochamadas. E isso durou mais ou menos, acho que um mês e meio. E aí no dia 3 de julho de 2019, às 3h33, a gente os viu pela primeira vez, pessoalmente. Que Foi lindo. o momento do nascimento mesmo, assim. Aquele momento do primeiro abraço, do primeiro mãe, do primeiro pai, aquela euforia. Foi no dia 3 de julho que aconteceu. Na hora da misericórdia. Na hora da misericórdia. A gente veio rezando, inclusive. A gente foi rezando. Quando nós estávamos indo para conhecê-los, nós fomos rezando. E aí foi muito engraçado, porque desde o primeiro momento eles nos chamaram de pai e mãe. A gente entende naquele primeiro momento que é mais um desejo de ter, né? O pai e a mãe. Mas para mim foi muito concreto, assim, foi bem real. Foi muito forte. E nesse dia também, depois que nós vivemos aquele momento de euforia, lá fora mesmo, tudo, nós entramos para a casinha deles e a minha filha mais velha chegou pro meu esposo e falou assim: pai, eu tenho um presente para minha mãe, tá lá no quarto. E aí ela entrou e foi buscar, e de repente ela me sai com uma rosa vermelha. Ah, Aí não. eu só acolhi, né? Porque eu tava tão anestesiada também que a gente não nada. E eu recebi a rosa, trouxe pra casa e tudo. Acho que uma semana depois, a gente revivendo os momentos, nós dois aqui em casa. E aí o Alexandre falou assim: amor, tava pensando numa coisa. Você lembra que a primeira vez que Maria confirmou de verdade, né, que nós veríamos esse processo, ela mandou uma rosa vermelha? Eu falei: ah, não acredito. Acho que foi só uma confirmação que eram eles Não mesmo. podia ser mais concreto que isso, né, Maia?
não tinha como, assim. E foi muito engraçado que quando ela me entregou a rosa, ela me falou assim, mãe, essa rosa foi uma rosa de Santa Terezinha. Aí eu falei assim, certo, obrigada, senhor. Ó, foi muito concreto, assim. Eu não romantizo, né, a adoção porque não é romântico, é real, né? Nós vivemos situações reais, os desafios eles são reais, as dificuldades elas são reais, as noites que tem pesadelo elas são reais, a dificuldade para comer às vezes é tudo real, Ah, mas mas a você não é forma. mãe? Não é Hã? mãe? Você não Então, é é tudo mãe? real, Tudo real, né? exatamente. Então, mas existe uma diferença, né? Assim, pelo menos para mim e para o Alexandre. Essa adoção ela não foi uma decisão só nossa, né? Eu costumo dizer que a nossa vivência e adoção, ela é um misto de decisão com graça de Deus, porque não foi uma decisão só nossa, né? Nós tivemos um lá de cima e sim, nós fomos agraciados por Deus para continuar no processo. Sim. Isso. É uma mistura de graça sobrenatural com uma imensa generosidade, né? Porque geralmente, e assim aconteceu comigo também, né? Quando você tem uma família grande, geralmente as pessoas costumam falar, né? Assim, não, mas não é assim, gente, né? Vem um de cada vez, você vai se adaptando, as coisas não acontecem todas de uma vez, então dá tempo de você respirar, pensar, começar de novo, né? Então, você começa numa casinha pequena, depois você vai, né, aumentando os quartos, porque os filhos vão chegando e tal. Então, você tem esse tempo para adaptar. Então, com vocês foi totalmente diferente, né? Assim, então, o que seria isso se não uma generosidade mesmo, né? Assim, de fazer mesmo a vontade de Deus, porque não é qualquer pessoa que toparia entrar numa dessa, né? Porque você, a partir do momento que as crianças, eu fico imaginando assim, né? Como é você chegar, né? Você gestou ali aqueles filhos no seu coração durante alguns meses, foram conversas, né? E tal. Mas em determinado momento eles chegam e falam, mãe, né? E ali naquele momento, como é, né? Eu fico tentando imaginar, porque eu né, longe de conseguir identificar esse sentimento, mas é muito concreto, né? Assim, quando uma vez eu estava conversando com você, e aí você me mandou uma mensagem falando assim, aí agora o Alexandre foi lá no parquinho com as crianças, e aí eu fiquei tô um pouco cansada para descansar, eu falei, nossa, ela é uma mãe mesmo, não tem, sabe, não tem. Assim, e não é romantizar, né? É muito concreto, Maia. Eu não tenho outra coisa para falar assim, né? Outra palavra para utilizar assim. Eu acho que o exemplo de vocês dois, assim, ele deveria ser visto com muita sinceridade, muito respeito por todo mundo, sabe? Porque não é uma brincadeira, né? Assim, você gerar um filho, você adotar um filho já é algo muito grandioso, imagina seis, né? E eles são irmãos, né? Muita gente perguntou isso, e você já falou, mas eles são irmãos e, enfim, é uma história muito bonita mesmo, assim. Ainda bem que a gente está tendo essa oportunidade de conversar com você. E aí chegaram os seis de uma vez, né? E fizeram um Entendi. rebuliço na vida de vocês, na casa, na rotina. Como foi isso, assim? Quais adaptações vocês tiveram que fazer? O que vocês precisaram mudar logo de cara? Então, a primeira mudança imediata foi o carro, né? Nós tínhamos o carro e uma moto, e quando nós começamos a visitá-los no abrigo, na primeira semana, assim, a gente foi numa semana, na outra semana a gente já foi autorizado a levá-los para a igreja com a gente no domingo.
Então, para a gente foi uma graça muito grande, né? Iniciar esse processo com as crianças, já levando e agradecendo a Deus, enfim, para a gente é muito importante viver isso, né? Então, eu acredito que, se eu não me engano, em agosto, a gente já trocou de carro, né? A gente pegou um carro de 7 lugares, é um carro grande, onde os dois bancos de trás, ele comportam 3 crianças, né? Então, ainda são magrinhos, pequenininhos, então ainda tá. Então, são três, eu e o Alexandre. Então, foi a primeira mudança radical que nós precisamos adaptar. As outras mudanças, Suzana, a gente está fazendo aos poucos, né? Que é questão de camas, guarda-roupas. Então, isso aí a gente está fazendo aos poucos, porque o processo foi antecipado, Aham. né? Era para as crianças virem para nossa casa só no final do ano lá para final para dezembro. E acabou que o processo foi antecipado. Então eles começaram a vir para cá nos finais de semana, que eram os dias que nós tínhamos para tentar agilizar alguma coisa em casa, né? Os dois trabalhando todos os dias, enfim. Então acabou que a nossa atenção ficou de julho para cá, nossa atenção foi 100% para eles. Então, reforma, organizar a casa, essas coisas, a gente está fazendo com eles aqui dentro de casa. Então, no final de semana sobe o Samuel, que é o nosso mais velho, né? O rapaz mais velho. Ele sobe, lixa o quarto com o pai. E Ah, aí tá. sim. Então, eles estão vivendo esse processo também com a gente, né? De montar as camas com o pai lá em cima, eu fico com as meninas aqui embaixo. Então, o processo concreto que nós já fizemos foi a questão das idades, né? Ou questão do carro. E a questão das guarda-roupa a gente está adaptando aos poucos. Assim, assim que eles vieram para dormir, a gente comprou 6 colchões, né? De uma vez, assim. E nossa casa tem 4 quartos. São 3 meninas e 3 meninos, né? Vou falar o nome e a idade das crianças. Nós temos o Manuel, de 3 anos. Temos a Jéssica, de 6 anos. Temos o Gabriel, de 7. A Vitória, de 9. O Samuel, de 10. E a Nicole fez 12 sábado. Então, são eles os nossos presentes de Deus. Acho que Não, de mudança radical foi, assim, de imediato, material falando, né? Eu acho que foi a questão do carro mesmo, assim, que foi um boom, assim. Tem que trocar de carro porque não tem nem como sair. tem jeito, né? Senão não sai de casa, né? Não sai de casa, então a gente tinha que ir para visitá-los, a gente não podia sair para passear e ficou condicionado o primeiro passeio com as crianças com a troca do carro. Então a gente teve Entendi. que acesso. Então acabou que a gente trocou de carro bem rápido e as outras adaptações a gente está fazendo com eles. Dentro de casa mesmo. A gente teve que trocá-los de escola, né? Eles moravam na Ceilândia, então para ficar mais perto de nós, a gente trocou todo mundo para Asa Sul. E o Manuel, o mais novo, de 3 anos, lá ele ficava numa creche, em tempo integral. E aí, como eu entrei de licença maternidade, a partir do primeiro dia que eles vieram para casa, eu entrei com a licença maternidade. Então, nós decidimos que Manuel não iria para a creche. Então, ele está comigo em casa, já matriculado para o ano que vem para a escolinha. Mas, a princípio, comigo em casa. Que legal. Não, e vocês estão super bem, né? Porque a gente começou a live com todo mundo dormindo. Graças Graças a Deus. Mas eles dormem cedo. Foram algumas coisas que nós conseguimos desde o início colocar, né? Questão da rotina. Algumas coisas estão em adaptação por conta, né? Tá todo mundo estudando de manhã, então Uhum. ainda estão se adaptando com o horário de retorno para casa, horário para a gente fazer as atividades. Mas assim, dormir, 8h30 tá todo mundo dormindo. Todos, os 6. Olha aí, gente, Então, ouviram, né? 6 dormindo, 8h30 da noite. mais novos.
O Manuel e a Jéssica, que são os mais novos, nós subimos com eles por volta de 7h30, 7h40. E aí depois eu vou gradativamente subindo com os outros. Mas 8h30 tá todo mundo na cama. Legal. Pelo menos Então, na verdade, vai fazer um mês que eles estão com vocês. vai fazer um mês. E Um mês nesse que mês, assim, como é que tá a vida, assim, né? Como que vocês estão? Eu vi que a rotina vocês estão fazendo aos poucos, fazendo as adaptações aos poucos, mas você já teve que passar por alguma grande surpresa ou tá indo tudo bem, até agora tá tranquilo? Como que tá o relacionamento das crianças com vocês, entre elas? Elas já se sentem, né, como donos da casa, né? Eles já se sentem. Então, hoje eu acho que o nosso maior desafio é entre eles, porque eles brigam muito, né? Acho que é questão de coisa de irmão mesmo, né? Irmã. Eu lembro muito eu com os meus irmãos, a gente viveu muito essa questão da briga, da disputa, né? Surpresa grande, não, nós não tivemos ainda, né? Não sei se virão e como virão, mas a princípio não teve nada assim fora do contexto do que é ter 6 filhos em casa, né? A rotina, para mim, o maior desafio hoje é estar acordada às 5 horas da manhã. Assim, eu tive uma dificuldade muito grande de acordar cedo, muito, muito, muito grande mesmo, assim. Sempre trabalhei o dia inteiro, né? Mas era aquele negócio de acordar às 6 horas, fazer um cafezinho e tal. Mas não, hoje 5 horas eu já tô de pé, o Alexandre colocando os meninos para tomar banho, eu aqui embaixo arrumando café da manhã, separando mochila, lanche para levar para a escola. Então, assim, isso para mim, por incrível que pareça, é o mais porque eles acordam muito, como eles dormem muito cedo, então o Manuel das 6h30 ele tá acordado, elétrico, querendo brincar e quando eu coloco todo mundo para ir para a escola, meu sonho era voltar e dormir. Se não acontece, Fica só na vontade. fica só na vontade. Mas também depois do almoço, quando todos chegam da escola, existe um momento do descanso. E eles já estão entrando nessa rotina também de descansar ali pelo menos 1 hora. E é um momento onde eu consigo repor um pouco das minhas energias. Algo novo para mim também é a questão de fazer comida todo dia, né? Assim, às vezes não sobra de manhã para jantar. Então são situações que a gente vem se adaptando mesmo, assim. Eu acho é mais a realidade de dentro de casa, nada de muita surpresa, não. Uma desobediência daqui, outra dali, muito característico da idade deles também. Não consegui perceber neles nada que seja fora da realidade, não, assim. Ainda, Mas- né? Pode E o pessoal ter, está mas perguntando aqui, você tem ajuda em casa? não. Sou eu e meu esposo. À noite, quando as crianças dormem, aí meu esposo passa o pano na casa enquanto eu tô terminando de limpar a cozinha. Na hora que ele vem almoçar, porque assim, ele leva as crianças para a escola, aí volta meio-dia com elas, aí ele volta de moto para o trabalho à tarde. E eu fico com as crianças no carro. E aí ele vem embora umas 6 horas. Então, somos nós dois. Ele que é meus braços, minhas pernas, e é comigo que ele conta. Então, somos só nós dois mesmo. E acaba que as crianças ajudam um pouco também, né? Sim, Como os mais velhos, né, 10 e 11 anos, tem algumas coisas que nós já direcionamos para eles também. Mas somos nós dois mesmo. legal. O pessoal está falando aqui que para você congelar feijão para 15 dias, igual a Narla faz. Ah, dias eu
consigo, porque nós não temos o freezer. A gente só Ah, tem a geladeira, mas eu já congelo para uma semana, eu já faço isso já. então. Tô pegando as dicas. Hoje mesmo eu estava conversando com meu esposo de pensar em algumas formas de no final de semana a gente deixar as coisas mais práticas, né? Hoje quem se aventurou aí para o parquinho fui eu. Então saí daqui 5h30, falei assim, vamos lá, na cara e na coragem. Quando chegar eu dou um jeito nas coisas. Mas foi divertido, foi uma experiência legal, porque normalmente é ele que leva. E aí, quando ele leva, é o momento que eu realmente dou uma descansada, tomo um banho, dou aquela relaxada. Mas hoje eu falei assim, não, hoje ele precisou ficar até um pouco mais tarde no trabalho, tudo. Falei assim, eu vou levar eles no parquinho. Foi legal, foi divertido. Foi legal, então, é isso mesmo. Vai adaptando, né? A gente vai criando mais coragem também. É, E mas eu acho que isso também é normal, assim, para qualquer realidade, né? Quando você está com um filho, você acha desesperador ter que ficar só com uma criança em casa, sem ter nenhum suporte de um outro adulto. Daí, quando você está com o segundo filho, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque tem esse, se um chorar, como é que eu faço com o outro? Né? Assim, ó, se o seu marido deu conta, você ficou, né? Você já começa a pensar, bom, o Alexandre conseguiu, eu vou conseguir, eu vou me virar, né? menos assim, por que que ele consegue? Todas as vezes eu não. Ah, mas ele tem, na verdade, ele é meu suporte emocional mesmo, né? Quando eu me sinto em desespero, assim, porque bate o desespero, tem hora que cansa, tem hora que tá todo mundo chorando, tem hora que tá todo mundo brigando, né? Uma das, uma das dificuldades que eu percebo que eu tenho é a disputa de atenção. Uhum. Todos eles têm atenção ao mesmo tempo, né? E como todos nasceram agora, todos eles vão querer atenção exclusiva, né? Então a gente tem que ter Uhum. rebocar, conseguir abraçar todo mundo, ficar com todo mundo, dar esse suporte para eles também, né? Ah, mas vocês vão conseguir, com certeza. Com Eles certeza. também, né? E aí, assim, tem muitas pessoas que vivem essa realidade, né? Assim, de não poder gerar filhos, ou por algum problema mesmo de saúde, ou porque sem explicação mesmo, e partem para adoção, né? Então, assim, se você pudesse dar algumas dicas para essas pessoas, né? Aquelas pessoas que estão pensando nisso, mas ficam com um pouco de receio, né? Não sabem por onde começar. O que que você poderia falar, assim, para essas famílias, Maia? Hoje, a primeira dica concreta que eu posso colocar é o casal ele tem que estar em comum acordo, né? Os dois precisam desejar muito. E para que isso aconteça, precisa existir uma decisão. Antes de qualquer, antes de qualquer passo, precisa existir uma decisão e ela não pode ser no calor da emoção. Ela tem que ser uma decisão concreta. Por que que eu falo isso? Porque os desafios eles vão acontecer, né? Nós vamos estar expostos a situações onde a gente vai se pegar e falar assim, meu Deus, para que que eu tô me metendo nesse buraco, né? Para que eu tô entrando nessa aventura? Então, se não for uma decisão realmente firmada, e arrisco a dizer, se não for uma decisão firmada em Deus mesmo, que nós precisamos desse suporte, né? Se não for algo assim, a chance de dar errado é muito grande. Então, a primeira dica, a decisão ela tem que estar primeiro no coração de quem vai adotar, né? Do casal que vai adotar, de quem se decide amar por uma criança que tem um histórico que muitas vezes nós não somos capazes de chegar ao que essas crianças já viveram, né? Então, o casal ele precisa estar muito decidido, né? A pessoa que ela decidiu adotar, ela tem que amar sem medidas. Então, realmente precisa partir para uma decisão. E a segunda dica é seguir dentro da legalidade mesmo, né? Procurar a vara da infância, fazer a inscrição e seguir o processo da forma correta, porque a chance de dar errado também
é muito grande quando é feita de forma, nós chamamos nos grupos de adoção, adoção brasileira. Quando é feito dessa forma, a chance de dar errado é muito grande, né? Eu acho que as duas dicas primordiais são essas, assim. Primeiro, se decida dentro de você, porque não é uma decisão fácil. É uma decisão onde você precisa. Eu acho que é a mesma decisão quando você se decide casar, por exemplo, né? Você decide construir uma vida com uma pessoa onde você vai conhecê-la quando você estiver dentro de casa, com os costumes, com as dificuldades, com as limitações. Então, é algo que você vai se anular para algumas coisas, mas que você vai precisar ir ajustando. Então, é perceber que isso é real. E a decisão de amar essas crianças, ela precisa ser real. Primeiro, ela precisa ser real. Então, quando a gente escuta aquela frase, né? O amor é uma decisão, ele é uma decisão. Quando a gente decide amar, fica mais fácil passar por cima de Uhum. dificuldades, enfim. E é E uma nada decisão mais definitiva, né, Maia? tão definitiva, até porque são crianças que já passaram por muitas dificuldades. Então, nós não temos o direito de fazê-las passar por mais, né, algo doloroso, por mais uma ruptura, por mais uma, enfim, porque a gente sabe o que acontece, né? Sim. Existem, eu escutei uma frase no curso de adoção que para mim foi a frase mais marcante de todo o nosso processo. É a idealização da criança. É a criança real e a criança ideal, né? Então, assim, a criança ideal é aquela que nós desejamos que seja. É a criança ideal, essa hora, né? Só quem atrapalha E todo mundo dormindo, né? é dormir, vou acordar. A criança ideal é aquela que a gente deseja, que ela seja quietinha, enfim. E a criança real é a nossa criança, são os nossos filhos, as desobediências, a energia, o amor também, o carinho, o cuidado, enfim, são. Para mim foi isso, a diferença da criança real e da criança ideal, que a gente precisa tirar, principalmente quem está entrando no processo da adoção. Nós precisamos tirar a ideia de que nós estamos adotando crianças ideais. Não, são crianças reais que estão vindo para nossa casa. Então, para mim é mais ou menos isso. Nossa, muito sábio isso, né? Isso serve não só para a sua situação, sabe, Maia, mas para a gente mesmo, né? Às vezes a gente fica idealizando os nossos filhos, como a gente gostaria que eles fossem, né? Aqueles filhos perfeitos, e não consegue identificar, inclusive, a individualidade de cada um, né? Porque às vezes a gente, né? Poxa, mas esse filho é de tal forma, poxa, o outro poderia ser também. Então, isso é para nós também, né? Um aprendizado para nós. Eu sabia que essa live ia ser inspiradora, tinha certeza. Tinha certeza. E aí tem uma, assim, a gente tem, já está finalizando, mas a gente tem uns minutinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Maia, para finalizar mesmo, para fechar, assim. Uma coisa que você me falou e eu me marcou muito também essa questão da individualidade de cada um, né? De você, na verdade, é mãe de 6 crianças, né? Então, cada uma tem tá em uma fase, cada uma tem as suas características, né? Assim, e eles estão chegando todos querendo esse amor, né? Todos querendo se encontrar enquanto família, né? E aí você foi com a gente conversando, né, para montar o roteiro dessa live. Eu lembro muito de você falando assim que, né, você precisa dando o tempo para cada um, tá tentando observar mais, né, ver como que cada um reage. Né, e eu queria só que você finalizasse com isso, essa sabedoria toda.
que você tem. Se você pudesse dar umas dicas para nós, mães de muitas viagens, todas nós, como que a gente faz, né? Para para lidar com Viver essas diferenças. vivendo e aprendendo, na verdade, né? A questão do tempo das crianças foi muito concreto com a gente, né? Assim, porque nós temos crianças de todas as idades, né? Dos 3 aos 12. Então, a gente foi percebendo que a dificuldade de se entregar deles é muito diferente, né? Mas a gente também foi percebendo que quanto mais amor nós dávamos para eles, a aceitação acabava que se tornava algo muito natural. A aceitação que eu falo deles em relação a nós, né? Eu lembro que no início eu falava para o meu esposo assim, amor, eu tenho muito medo da adoção, muito medo. Ele dizia assim, por quê? Aí eu só sabia dizer para ele assim, eu tenho medo de não ser amada. Aí ele dizia assim, amor, mas não existe não ser amada. Você é mãe, é muito difícil, enfim. E a gente foi vivendo, né, todo esse processo. E com as crianças não é diferente, né? Hoje nós temos momentos em que a nossa Vitória fica em silêncio, sozinha, né? Hoje nós temos momentos em que o Gabriel, que é o de 7 anos, ele não consegue administrar muito os sentimentos dele, mas é uma criança extremamente amorosa. Eu tenho momentos com o Manuel que são, como ele tá ficando muito tempo comigo, né? Eu brinco que eu nunca escutei tanto a palavra mãe na minha vida, né? Mãe, 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 mãe. Aí tem hora que eu falo, oi, filho. Ele, não, não é nada não, mãe. É só pra ficar repetindo mãe, assim. Então a gente vai percebendo que algumas lacunas, elas existem na vida deles. E que eles não conseguem organizar o preenchimento. E quem vai ter que ir percebendo isso somos nós, os pais, né? Então, aos pouquinhos a gente vai entendendo até onde ir com um, até onde impor com o outro, colocar de castigo não é o mesmo castigo para os 6. Existe um castigo que dá certo para o Manuel, mas que não dá certo com o Gabriel e muito menos com a Jéssica e não dá certo. Então, assim, a gente vai conhecendo cada um dentro da individualidade deles, né? É bem dinâmico estar com os 6, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que se fosse um de cada vez, eu não sei se. Não sei, eu acho que Deus vai dando uma graça sobre para a gente conseguir tratar cada um dentro da sua individualidade, né? Porque mesmo tendo consciência de que eles são únicos, às vezes a gente quer colocar todo mundo dentro de um saco e fazer uma coisa só para dar certo, né? E aí a gente vai percebendo aos pouquinhos que não dá certo, né? E só para finalizar mesmo assim, teve um momento em que o meu esposo foi para um retiro e eu fiquei sozinha no final de semana com as crianças, sozinha mesmo. E eu pude perceber com um dos meus filhos que os nossos maiores embates era exatamente a dificuldade de que eu aceitasse que ele é uma criança real e eu queria que ele fosse uma criança ideal, né? Eu queria que fosse aquela criança perfeitinha. Então, foi o primeiro que se mostrou que respondia, que brigava, que gritava, que, enfim, e isso mexeu comigo. Então, era o meu eu que estava sendo abalado, né? Eram as minhas expectativas que estavam sendo destruídas naquele momento. Então, com ele eu fui percebendo isso, né? Quando o meu esposo chegou, que eu fui partilhando essa realidade com ele, ele falou para mim que ficou muito feliz de eu poder ter percebido isso. Porque com 6 é a mesma coisa. Eu percebi naquele momento com um, mas que com todos a gente consegue ver a mesma realidade, né? De muitas vezes a gente se frustrar com algo que eles não conseguem corresponder, mas é porque é uma vontade minha. E nem sempre desejam ou esperam, ou às vezes até querem mesmo, né?
Não é que a gente vai fazer tudo que as crianças querem, não é isso. Mas existem algumas vontades que precisam ser respeitadas dentro do limite deles, né? Claro. Então, é isso, assim, é tentar olhar para eles, que é o que eu tento fazer todos os dias, né? Não é fácil se perceber com 6 crianças dentro de casa, e aí tem horas que eu falo, meu Deus do céu, esse barulho, aí tem hora que eu dou vontade de sair correndo. Aí uma vez eu falei, gente, eu tô com vontade de trancar vocês aqui dentro, sair correndo pelo condomínio. Aí a minha filha mais velha falou assim, mãe, não faz isso não. Eu falei, vou, eu tô dando conta dessa barulheira. Então essas coisas, elas acontecem mesmo. Tem hora que eu olho e falo assim, pelo amor de Deus, fala baixo, porque eu tô em silêncio, silêncio. Eu, Alexandre e a latida do flop, só. Essas coisas a gente vai se policiando e se conhecendo, né? Porque como que você consegue manter 6 crianças em silêncio? Possível. Impossível. Possível mesmo, assim, é bem. Mas é isso, são situações em que a gente vai aprendendo todos os dias. Eu digo muito para eles mesmos, né, que eu estou aprendendo a ser mãe deles e eles estão aprendendo a ser nossos filhos. A gente está vivendo uma conquista mútua, né? Enquanto eu Sim. tô aprendendo, eu e o Alexandre, ele tá aprendendo a ser pai, eu tô aprendendo a ser mãe já com as crianças aqui, eles estão aprendendo a ser, né? Então, Sim. é Então, e aí você, falando sobre a questão do filho ideal e do filho real, é a mesma coisa para você, né? Tudo isso que você está falando, que você sente, que você pensa, que você reage, a forma como você conduz, isso tudo faz parte da maternidade, né? Nós todas vivemos isso, né? Estamos no mesmo barco. E assim, apesar de todos os dias a gente levantar e falar, hoje eu vou ser diferente, hoje eu não vou alterar minha voz, hoje eu vou me manter plena. serena. É, É, a gente sabe 2000, que a gente sabe que não é fácil, né? Assim, é um morrer para si mesmo a todo instante, né? sempre. Bom, Não viver pra mim mais, né? É realmente viver para o outro. É morrer para as minhas e dar o que eu tenho e o que eu não tenho para sim. eles. E aí aquilo que a gente não alcança, nunca esqueça essa frase de uma conhecida querida, que é a Ana Paula Pu. Ela fala sempre assim que onde a gente não alcança, né? Aquilo que a gente não alcançou, os nossos filhos, que Jesus alcance, né? Que ele termine aquilo que a gente começou, que a gente não conseguiu fazer, né? E é isso, eu queria agradecer. A gente já tá quase sendo derrubado aqui pelo Instagram. Queria agradecer. Queria agradecer demais. Nossa, você é uma inspiração, Mai. Como a Aline falou, não tem como não te amar. Não tenha medo disso. É impossível isso. Agradecer demais, assim, que você aceitou o nosso convite, né, de partilhar a intimidade de vocês, mas uma história tão linda e que isso possa sair como vento aí pelo mundo, né? Essa história linda e tão inspiradora para nós. Muito, muito, muito obrigada a você, muito obrigada, Alexandre, que está aí com certeza te apoiando e te dando todo o suporte para você ter conversado aqui com a gente. Obrigada mesmo. Eu queria agradecer primeiro a Deus, né, a oportunidade de testemunhar, né, essa decisão de vida que nós tivemos através da graça dele. Queria agradecer meu esposo, Alexandre. Como você falou, ele me deu forças até agorinha, subiu para ficar com as crianças. Mas nós sempre estivemos juntos e, enfim, eu falo para ele que sem ele, sem mim, não teríamos tomado essa decisão, né? E agradecer a vocês, né, a oportunidade de poder expor, né, para tantas pessoas a nossa história, um pouquinho da nossa história, né, um pouquinho da nossa realidade.